Feche teus olhos. Já explico o que aconteceu, não se preocupe. Feche teus olhos agora. Nós cantamos agora há pouco. Senhor, toma o teu lugar. Nós te convidamos, nós te desejamos. Rei da Glória, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Você sabe onde é o lugar do Senhor? Onde que é esse lugar que o Senhor tem que tomar? Será que existe uma cadeira aqui vazia que o Senhor tem que sentar? Não. Será que existe um palácio, um castelo em algum lugar onde tem um trono desocupado e é lá que o Senhor tem que se assentar? Não. O Senhor precisa tomar o lugar dele no meu e no teu coração. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O Senhor não habita mais no Monte Santo. O Senhor não habita mais na Arca da Aliança. O Senhor habita dentro de nós. Quando eu falo coração, entenda tudo o que você é. Quando nós cantamos Rei da Glória, toma o teu lugar, nós estamos falando, Senhor, toma o teu lugar na minha vida, Pai. Toma o controle da minha vida. É esse o desejo do teu coração, querido. É esse o desejo do teu coração. Eu quero que você ore isso agora com toda sinceridade. Se esse não é o desejo do teu coração, não faça essa oração. Se você só está aqui porque você não tinha um lugar melhor para ir, que bom que você veio aqui. Que bom que aqui ainda é um lugar melhor do que outros. Mas se esse é o desejo do teu coração, que o Senhor tome o lugar dele no centro da tua vida, fale isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu te desejo, eu te convido, Rei da Glória, toma o teu lugar. E o lugar dele é dentro de você, é dentro de mim. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Tu és o Rei da Glória, tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Adonai, tu és o meu dono. Toma, Senhor, toma o teu lugar aqui no meu coração. E à medida que nós vamos deixando que o Senhor tome conta do nosso coração, o Senhor enche esse lugar com a tua presença. Vem, enche esse lugar com a tua presença. Pai, nós precisamos de Ti. Nós queremos o Senhor. Nós ansiamos o Senhor. Nós desejamos o Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Fala conosco, limpa-nos através da Tua palavra. Toma o nosso coração, Senhor. Toma a nossa vida, Pai. Nós precisamos de Ti. Vem, Jesus. Te convidamos, te desejamos. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória. Vem e toma o Teu lugar. 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 Vem e toma o Teu lugar, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Você pode se assentar. Deve estar se perguntando o que esse maluco fez que está com essas muletas, né? Eu vou matar a tua curiosidade. Eu estava jogando bola ontem. Jogando não, dando show, né? Cara, pior que eu estava jogando bem ontem, cara. Não estava jogando bem, Pandinha? Cara, estava jogando muito ontem. Tinha metido umas canetas já, tinha feito uns gols. Eu estava muito empolgado. Daí, num lance, eu limpei o goleiro. Aí a bola correu um pouco para frente, eu fui enquadrar assim para bater com a esquerda e o meu corpo girou em cima do joelho e deu um estralo assim. Aí eu ainda não sei o que aconteceu, mas foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Agora nem tanto que eu estou drogado, daí eu estou de boa. Então eu não garanto aqui que o que eu vou pregar vai... Não, brincadeira, estou zoando. Mas doeu bastante. Daí eu fui no hospital, o Gabi me ajudou, obrigado, o Gabriel que estava aqui. Ficou até as 2:00 da manhã comigo lá. Eu vou fazer uma ressonância essa semana, vou esperar desinchar. Em nome de Jesus não vai ser nada. Logo estarei de volta aos gramados, trazendo alegria ao povo.
Quem sabe eu sou convocado para a Copa ainda, né? Tá bom? Tá. Já sabe. Eu não sei o que eu faço com essa muleta, cara. Vou botar no chão aqui, né? Vou ficar sentado mesmo. Fica aí. Amém. Amém. Quero que você abra a tua Bíblia em João 15, versículo 1. Que legal pregar sentado assim, olha só. Parece que eu estou apresentando um jornal, né? Com vocês agora a leitura de João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Deixa aberto aí, tá? Nós já vamos ler. Antes de a gente ler, eu queria que você soubesse qual foi o contexto em que Jesus disse o que está em João 15. Jesus está tendo uma conversa final com os seus discípulos. Jesus, ele havia ensinado já muitas coisas para os discípulos. Jesus vinha falando a respeito do reino dos céus. Jesus já havia pregado o Sermão do Monte. Jesus já havia ensinado os discípulos a orar. E agora Jesus estava se encaminhando para os momentos onde ele iria deixar os discípulos se virando, certo? E ele estava tendo uma conversa final com os discípulos. Ele estava colocando algumas coisas ali essenciais para a vida deles e para que o reino de Deus continuasse sendo propagado. Esse é o contexto de João 14, 15, 16, 17, mas João 15 especificamente. Se você quer ter uma ideia do que é essa conversa, é como se João 15 fosse a continuação da conversa que Jesus inicia em Mateus capítulo 13 e Mateus capítulo 14, se você quiser anotar para ler depois. Só que o detalhe, eu quero que antes que a gente leia, você entenda uma coisa. Jesus estava tendo essa conversa com os discípulos, mas Jesus sabia, que depois que ele fosse preso para ser crucificado, os discípulos iam todos fugir. Ou seja, Jesus está tendo essa conversa de João 15, sabendo que os discípulos, todos os discípulos que ele tinha investido 3 anos ali discipulando, ensinando e tudo mais, aqueles que ele mesmo escolheu, ele estava tendo essa conversa sabendo que os discípulos iam falhar, sabendo que os discípulos iam pisar na bola, sabendo que os discípulos iam estragar tudo. Mas, ao contrário de Jesus, os discípulos não faziam ideia de quem eles viriam a ser, se eles entendessem essas palavras que Jesus estava falando com eles. Está fazendo sentido isso? Ou seja, Jesus estava tendo essa conversa com os discípulos aqui em João 15, sabendo que eles iam falhar. Os discípulos não imaginavam que iam falhar, mas também os discípulos não faziam ideia de quem eles viriam a se tornar. E nesse contexto aqui, um pouquinho antes, João capítulo 13, quando Simão Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas seguirão mais tarde. E aí Pedro disse: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. É isso que Pedro diz. Morrerei por ti, diz outra tradução. Darei a minha vida por ti. Daí Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes de que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ou seja, Jesus fala isso para Pedro no capítulo 13, então é antes do capítulo 15 de João, que nós vamos ler agora. Então, Jesus está falando para os discípulos no capítulo 15 de João, sabendo, ele tinha afirmado para Pedro que Pedro falharia. Então, ele está tendo essa conversa sabendo que eles iriam falhar. Então, abre lá em João 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem
dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros. Amém? Permaneçam em mim. É isso que Jesus diz um monte de vezes, não contei. Mas ele diz: permaneçam em mim. De tudo que eles precisavam saber daquele momento em diante, a coisa mais importante que eles precisavam saber acima de todas essas era: permaneçam em mim. Eu preguei isso aqui uma outra vez, um tempo atrás, e eu lembro que eu falei sobre o significado de permanecer. Eu só vou lembrar você, obviamente você não lembra, já faz bastante tempo. Mas permanecer, essa palavra que é usada no permanecer, ela significa habitar, morar. Habitar em Jesus, morar em Jesus. Isso tem muito significado. Quem é casado aqui, levanta a mão. Tem meia dúzia de gato pingado. Quem quer casar, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Agora olha para o lado aí, pessoal. Ah, sempre quis fazer isso. Sempre quis. Então, cara, quando você namora, é uma coisa. Mas quando você casa e vai morar junto, é outra coisa completamente diferente. Quem não é casado está fazendo assim, não está fazendo assim sem saber de nada. Você não sabe nada, querido. Quando você namora é bem tranquilo, até certo ponto, né? Mas, cara, se deu alguma treta ali, você segura as pontas e vai para casa. Cada um vai para sua casa dormir, beleza, né? No outro dia, acorda cada um na sua casa, aí esfria a cabeça e tal, resolve. Agora, quando você mora junto, querido, quando é casado, você vai para a mesma casa. Os casais fazendo assim, ó, é mesmo, pastor? Já está chorando já. Vai para a mesma casa, dorme na onde? Na mesma cama. Né? Na minha casa tem um banheiro só, então ainda divide o banheiro. Então assim, você tem que resolver, cara. E a palavra ainda fala que você não pode deixar se pôr o sol sobre a sua ira, então tem que resolver. Então é intensificado o relacionamento. Você está o tempo todo junto. É muito diferente morar junto e morar separado. Então, quando a palavra fala que permanecer em Jesus significa isso, morar em Jesus, de alguma maneira, aqui forçando a barra, é como casar com Jesus. Jesus vai estar com você o tempo todo. Dormindo na mesma cama, tomando café junto, gastando o mesmo dinheiro junto, tendo as mesmas despesas juntos, resolvendo os problemas juntos. É estar com Ele o tempo todo, permanecer com Ele. É uma conexão fortíssima. Uma conexão que não pode ser rompida por qualquer coisa. Então, é isso que Jesus está falando aqui para os discípulos. Ele está falando assim, ó, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês obedecerem meus mandamentos, tudo isso está reforçando essa ideia de que a coisa mais importante que eles tinham que fazer é permanecer em Jesus. Então, Jesus está aqui estabelecendo aos discípulos um princípio de uma relação segura. Jesus está conversando com os jovens ali, homens imaturos, que precisavam ainda aprender muita coisa, precisavam amadurecer em muitas áreas. E Jesus está dizendo para eles, no meio de tudo isso, vocês precisam se preocupar em permanecer
em mim. Por que eu estou falando 14 mil vezes aqui, permanecer em mim? Porque essa precisa ser a visão da tua vida. A visão da tua vida, o objetivo maior da tua vida, sendo alguém que entregou a tua vida para Jesus, precisa ser permanecer em Jesus. Você sabe por quê? Porque a única maneira de você ver o teu chamado específico, o teu destino profético se tornar realidade. Ao contrário, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O que acontece muitas vezes? Isso acontece comigo também. Você recebe uma palavra, Deus te fala a respeito de alguma coisa específica que você deveria fazer no reino. Quem que já recebeu uma palavra em direção a isso? Ô, louco. Tá, sem medo aí. Isso. Ou se você não tem uma palavra específica, você busca isso. Você quer saber o que é, né? Acredito eu, pelo menos, senão você não estaria aqui. Você quer saber aonde que o Senhor quer me colocar, aonde que o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer que eu faça. Quando a gente descobre, ou quando o Senhor fala conosco a respeito disso, parece que a gente esquece tudo. A gente começa a perseguir só isso. Aí, vou dar um exemplo aqui. O Senhor me chama para ser um missionário transcultural, que é um clássico. Aí eu só fico pensando nisso. A minha oração é em cima disso, para quando esse chamado vai se cumprir, quando que o Senhor vai me levar, quando que isso vai acontecer. E parece que a tua vida no permanecer, ela vai sumindo. Daí o Senhor vem e fala o que para você? Olha aqui, se você não permanecer em mim e eu permanecer em você, você não vai gerar fruto nenhum. Porque sem você estar em mim, você não pode fazer coisa alguma. Está fazendo sentido? Então, por mais que o teu chamado seja profeta das nações, né, que você vai pregar para o mundo inteiro, é o próximo Billy Graham. Cara, se você não estiver em Jesus, não vai produzir fruto nenhum, querido. Não vai produzir nada. E os frutos aqui que Jesus está falando, não são vidas, pessoas que são pessoas que vêm para Jesus através da tua vida. Os frutos diz respeito a quem nós somos e não a respeito daquilo que nós fazemos. Os frutos dizem respeito a quem você é e não aquilo que você faz. Quer ver? Mateus 7, 16 até o 23. Diz assim, ó: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Daí Jesus continua: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Perde a conexão para sempre. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Olha o que Jesus está falando. Aí ele continua, um versículo tenebroso aqui. Ele diz: nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Está vendo o que Jesus está dizendo aqui? Não diz respeito ao que eles faziam, diz respeito a quem eles eram. E se eles estavam num relacionamento íntimo com Jesus ou não. É isso que Jesus está falando aqui. O fruto é quem você é, quem você tem se tornado, é quem Jesus tem tornado você, tem feito você se tornar. E não aquilo que você faz. Aqui nesse texto, Jesus diz que eles diriam:
não profetizamos em teu nome. Olha, eles profetizaram em nome de Jesus. Não expulsamos demônios. Não curamos, não realizamos milagres. Fizeram coisas que eu e você com certeza olharíamos e falássemos, nossa, isso é de Deus. Aí Jesus diz, eu nunca os conheci. Nossa, isso aqui me dá um medo. E esse conheci é uma palavra no grego que chama, uma palavra grega gnosko. Acho que é isso, gnosco, sei lá. É uma sugestão de nome para o seu filho aí, mais uma sugestão de nome. Gnosco. Mistura de gnomo com com tosco. Mistura de gnomo com tosco, gnosco. Nossa, eu acho que o remédio está fazendo efeito mesmo. Mas, desculpa, gente, não era para perder a seriedade agora. Volta aqui. Gnosco. Essa palavra gnosco significa não teve intimidade comigo. Não foi meu íntimo. E ela tem uma conotação tão profunda que essa palavra grega no judaísmo, ela era usada para falar a respeito da intimidade de um casal. Olha isso. Gnosco. Então, Jesus está dizendo assim, eles profetizaram no meu nome, eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres, mas eu nunca os conheci. E ele está falando isso no contexto de frutos. Ele vem falando, não tem como você colher fruto bom de uma árvore ruim, ou fruto ruim de uma árvore boa. Enfim, ele está dizendo que o fruto que ele vai gerar, que é o fruto de João 15, eu gerarei fruto, diz respeito a quem você irá se tornar, ou quem você está se tornando, e não aquilo que você está fazendo. Eu não estou dizendo que o que você faz não tem importância. Tem muita importância, porque reflete aquilo que você está se tornando. Mas o mais importante é quem você é. É quem você é. Entenda que o fruto não é uma atividade. O fruto não é uma pessoa que você ganhou para Jesus. Todas essas coisas são importantes. Se não houvesse essas atividades, nós não estaríamos aqui. Se não houvesse atividades, nós não teríamos hoje 640 pessoas lá que foram alcançadas no trabalho que foi feito na Vila Zumbi, lá na escola. Essas atividades são muito importantes. Mas se elas são feitas por pessoas que não estão conectadas em Jesus, ela não está gerando nada em você. Faz sentido? Faz, né? Muito sentido. Para produzir fruto é necessário ser um ramo que está ligado à videira verdadeira. Quando nós temos uma vida em comunhão com Jesus, o resultado é um fruto que traz glória ao Pai. E esse fruto permanece. Muitos de nós desejamos ter impacto, nós desejamos ser influentes, nós desejamos alcançar as outras pessoas. Isso nos será gerado à medida em que nós lutamos para permanecer em Jesus. Tá? O que significa isso? 3 maneiras práticas de permanecer em Jesus. Primeiro, conversar com Jesus. Segundo, confiar nas suas palavras. Terceiro, obedecer à liderança de Jesus na tua vida. Primeiro, conversar com Jesus. Jesus está sempre disponível para conversar com você. Mas aí eu não sei se você está disponível para conversar com Ele. Eu gosto de imaginar o seguinte. É um exemplo muito simples, mas que ilustra bem isso daqui. Você acordou, certo? Louvado seja Deus, você acordou, né? Você vai no banheiro, lava o rosto, escova os dentes, pelo menos é isso que você deveria fazer, ok? Se você não faz, anota aí, tá? Acordar, lavar o rosto, escovar os dentes. Ninguém merece, bafão. E Jesus está ali com você já. Aí ele vou usar o meu nome. Ei, Carlinhos, vamos conversar? Eu falo, Jesus, estou meio atrasadão, cara, vou correr. Tenho que levar as meninas para a escola. Aí Jesus, beleza, vou junto com você. Jesus vai, ajuda a colocar a Annalise no carro. Estou fazendo uma analogia aqui.
Aí Jesus está no carro comigo. Aí eu estou ali, eu oro com as minhas filhas indo para a escola, Jesus está ali comigo. Aí deixei elas na escola, voltei para o meu carro. Aí Jesus fala, e aí Carlinhos, vamos conversar agora? Eu falo, não Jesus, eu tenho que fazer umas ligações aqui, eu vou aproveitar e vou começar a ligar aqui para as pessoas. Eu começo, ligo para um, ligo para outro, aí chego em casa. Aí chego em casa, daí Jesus fala, e aí Carlinhos, vamos conversar agora? Eu falo, não Jesus, espera aí que eu tenho uns negócios da minha aula para fazer aqui, tem um trabalho, uma atividade, o senhor espera um pouco. Espero. Eu vou lá, faço tudo que eu tenho que fazer e tal, daí chega perto da hora do almoço, e Jesus fala, e aí Carlinhos, vamos conversar agora? Eu falo, Jesus, eu tenho que almoçar correndão, que eu tenho que estar na igreja à tarde. Aí Jesus, não, eu vou com você. Aí tá bom, eu venho aqui, vou para a reunião, faço toda a reunião, terminou a reunião, eu tenho uma meia hora livre. Daí Jesus fala, Carlinhos, vamos lá, vamos na sala de oração, vamos conversar agora. Eu falo, Senhor, nossa, estou com uma fome, vou comer uma coxinha ali. Tem que comer coxinha. Aí eu falo, Jesus, espera um pouquinho. Jesus, tá, eu espero. Aí deu a hora de buscar a Annalise na escola, aí eu vou e busco elas na escola. Jesus está comigo ali. Aí eu chego em casa, faço janta, ou hoje tem janta, a gente dá janta, dá banho, tal, faz uma massa aqui, daí coloca elas para dormir, elas dormiram, já é 9 horas. E Jesus fala, e Carlinhos, vamos conversar agora. Eu falo, nossa Jesus, estou tão cansado, acho que eu vou deitar. E mais um dia passou. No outro dia isso se repete, e se repete, e se repete. E aí vai, uma vida sem conexão com Jesus. Eu venho para o culto, me conecto com Jesus por 2 horas, às vezes passa das 2 horas, vai 2h30. Eu saio daqui motivado, falo, nossa Jesus, tu és tudo que eu quero. Aí segunda-feira você acorda e Jesus está lá e você fala, não Jesus, agora não dá. Assim vai uma vida que não desenvolve intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus não é um esforço assim, quase que sobrenatural de, Jesus, eu quero você. Não é isso. Intimidade com Jesus é vida diária com Ele. Conversar com Jesus. Conversar com Jesus. Conversa de qualidade. Abra as Escrituras. Oro, falo assim, Senhor, fala comigo aqui, Senhor. Você não precisa ler 20 versículos, né? Você lê 20 capítulos, você lê ali um capítulo, meio capítulo, e fala, Senhor, vamos conversar, Senhor, fala comigo. E você começa a reconhecer a voz de Jesus falando com você todos os dias. E isso vai gerando intimidade com Deus. É isso. Um outro exemplo muito legal, pensa, estou lembrando uns exemplos agora, tudo uma palestra que eu dei de oração. Pensa numa pessoa que você gosta muito de conversar. Pensa numa pessoa bem legal, assim, que você gosta muito de conversar. Toda vez que você conversa com essa pessoa, essa conversa é sempre muito legal, ela te acrescenta coisas legais, ela te faz enxergar as coisas de uma maneira que você não tinha enxergado ainda, ela te motiva a fazer coisas que você não estava com motivação para fazer. Pense nessa pessoa, pensou? Não é legal quando você tem a oportunidade de fazer isso? É muito legal. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho muitos amigos, mas eu gosto muito de conversar com o pastor Silas. Vou dar um exemplo aqui. Só que não é sempre que eu posso conversar com o pastor Silas. Mas toda vez que eu converso com o pastor Silas, uma conversa assim, de qualidade, é muito bom. É muito bom. Um outro cara que eu gosto de conversar muito é o Ravi. Sabe o Ravi que esteve aqui? Fazia um tempão que eu não conversava com ele, conversei com ele no telefone essa semana. Cara, foi tão massa. Foi tão bom, ele me fez enxergar tanta coisa que eu não estava enxergando da minha vida. Agora pense que Jesus está todo dia para conversar com você. Todo dia. E Jesus é esse cara que vai fazer você enxergar as coisas de maneira diferente, que vai te motivar a fazer coisas que você não tinha motivação para fazer, por aí vai. É por isso que vale muito a pena cultivar intimidade com Deus, tá? Conversar com Jesus primeiro. Segundo, confiar nas palavras de Jesus. Não adianta só você conversar, entender, mas não confiar. Confiar nas suas palavras, mesmo quando o sentimento é contrário ao que a palavra de Deus, o que Jesus falou para você fazer. Mesmo quando o sentimento é contrário, você confia, resiste à sua vontade e aplica aquela verdade, aplica aquilo que Jesus falou. E isso não serve só para quando nós estamos num contexto de pecado, mas serve também para quando nós nos sentimos rejeitados, sozinhos, deixados de lado. A palavra de Jesus vem contra isso. A palavra de Jesus vem e nos lembra que nós devemos confiar que Ele nos ama.
E que a sua palavra afirma isso que diz em Romanos 8. E nós começamos a viver no Espírito. Viver no Espírito não é viver doidão, né? Viajando, orando em línguas o tempo inteiro. Viver no Espírito é ter uma mente espiritual. Uma mente que decide pelas coisas que são da palavra de Deus, já sem muito esforço. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez, só vou lembrar você rapidinho. Quando você vai aprender a dirigir, é super difícil, se você nunca dirigiu antes. Você tem que pensar em vários comandos ao mesmo tempo. Mas uma vez que você começa a dirigir mais vezes, os comandos se tornam automáticos, não é? Você já troca a marcha meio que automático, já o volante é meio que automático, já olha os espelhos meio que automático. É a mesma coisa, no início é difícil você aplicar a palavra de Deus em algumas situações. Uma situação de pecado, por exemplo. Mas uma vez que você faz isso conscientemente, faz isso 2 vezes conscientemente, faz isso 3 vezes conscientemente, sabendo que aquilo é palavra de Deus e contém promessa para a tua vida, a tua mente começa a pensar assim, entre aspas, automaticamente. Essa é uma mente espiritual. Então eu não só converso com Jesus, mas eu confio naquilo que Ele me diz. Então, cara, se Jesus fala que vale a pena eu resistir ao pecado, eu resisto ao pecado. Se Jesus fala que eu devo perdoar, eu perdoo. Se Jesus fala que eu tenho que dar, eu dou. Se Jesus fala que Ele me ama, Ele me ama. E por assim vai. À medida que você vai afirmando isso, confiando naquilo que o Senhor te fala, a tua mente se torna uma mente espiritual. E você começa a viver segundo o Espírito. E em terceiro, obedecer à liderança de Jesus na tua vida. Jesus promete que vai manifestar a sua presença naqueles que obedecem os seus mandamentos. É isso que ele fala em João 14, que é aquela música que a gente canta aqui. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Então você confia na liderança de Jesus. E você só pode obedecer Jesus se você ama Jesus. Porque o contexto da obediência ao Senhor é um contexto de amor. Amor, como que eu me conecto com Jesus? Conversando com Jesus, confiando nas suas palavras e obedecendo a sua liderança. E eu posso confiar em Jesus, porque da mesma forma que ele se relacionava com Deus Pai e permanecia unido com Deus Pai, é dessa maneira que nós devemos nos relacionar com Jesus e permanecer unidos a Ele. João 5,19 diz: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E isso me dá e te dá, nos dá a certeza de que o Senhor me ama e te ama na mesma intensidade em que o Pai ama o Filho, em que Deus Pai ama o Filho. Na mesma intensidade, na mesma quantidade. Todos os dias. Não existe relacionamento mais profundo do que o relacionamento entre o Pai eterno e o Filho eterno. E Deus nos ama com o mesmo poder, com a mesma força, com a mesma paixão que Ele amou Jesus e que Ele ama Jesus. E isso faz com que nós nos sintamos seguros. Jesus, mesmo conhecendo profundamente os seus discípulos e sabendo que eles falhariam, sabendo que eles reagiriam de forma fracassada, Ele os amou. Só que Jesus não definia os seus discípulos pelas suas falhas e pelos seus fracassos, mas Ele os definia a partir do amor que Ele sentia por eles, do amor que Ele tinha por eles. Jesus, quando olha para você, Ele não define você pelas suas falhas, pelos seus erros, pelo seu fracasso. Mas Ele olha para você e define você pelo amor que Ele tem por você. E isso supera tudo. Jesus não amou Pedro fundamentado no nível de maturidade que Pedro tinha. Jesus amou Pedro porque Ele amava Pedro e essa era a natureza dele, amar. Ele é o amor.
E não porque ele pensava que, se eu amar Pedro, um dia Pedro vai ser aquele grande apóstolo. Ele amava Pedro porque ele amava Pedro. Mesmo sabendo que Pedro era imaturo, mesmo sabendo que Pedro era incapaz de entender muita coisa. E por que eu estou te falando isso? Por que nós estamos ouvindo isso? Porque o fato de Jesus nos conhecer profundamente, o fato de nós sabermos que Jesus, mesmo nos conhecendo profundamente, ou ainda que nos conhecendo profundamente, conhecendo cada detalhezinho de você, cada medo que você tem, cada erro que você comete, cada falha, mesmo o Senhor sabendo que você é imaturo, você é imatura, mesmo o Senhor sabendo que você é incapaz, Ele te ama mesmo assim, e Ele continua te amando, e isso dá a mim e a você segurança. Isso dá a mim e a você confiança de continuar me relacionando com esse Jesus e permanecendo com Ele. Você está entendendo? Você está entendendo? Faz só um assim para eu saber que você está entendendo. É isso, é nesse contexto. Esse permanecer em Jesus não é um joguinho que você fica tentando fazer as coisas certas e aí Jesus fica esperando você cometer um erro. Fala, errou aqui, olha, eu vou cortar fora. Não é assim, querido. Não é assim que funciona. Esse permanecer é a partir do Pai. É Ele que fala, olha, vem, permaneça em mim, fique ligado em mim, eu amo você, eu sei das suas dificuldades, só não tente esconder o teu coração de mim, só não tente fazer as coisas sozinho, só não tente ser um galho independente, que isso não vai dar certo. Você vai secar. Você não vai gerar fruto nenhum, você vai secar. E um galho que seca não serve para nada. Se você for ler João 21, eu queria que você abrisse lá em João 21, eu estou indo para o final já. João 21, Jesus já tinha tido essa conversa com os discípulos, Jesus foi traído, entregue às autoridades, ele foi morto na cruz, e ele foi sepultado, e ele já havia ressuscitado. E aí está João 21, diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Esse discípulo aqui que Jesus amava é João, tá? Que é o autor desse evangelho. Ele se referia a ele mesmo desse jeito. O discípulo a quem Jesus amava. Disse para Pedro, Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a roupa, pois havia tirado e lançou-se ao mar, na direção de Jesus. Faz uma pausa aqui. Pedro havia traído Jesus, havia negado Jesus já 3 vezes, sabe aquela história que Jesus havia dito que ele ia fazer? Já tinha feito isso. Ele pensou assim, cara, não tem mais o que eu fazer agora. Acabou. Jesus foi embora, Jesus morreu, e agora eu estou aqui, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí ele, nessa decepção do fracasso que ele teve, ele ainda leva uma turma com ele, né? Que voltou a pescar. Aí Jesus vai até eles. Aí Jesus pede por comida, né? Jesus pede por comida. E eles falam, nós não temos o que comer, Senhor. Aí existe um significado nessa palavra de Jesus, quando ele diz assim, lancem a rede do lado direito do barco. A mão direita é a mão da bênção, é a destra do Senhor, é a mão da bênção. O Senhor está dizendo,
Eu estou abençoando vocês agora. Joguem a rede do lado direito. Eles jogam a rede, recolhem muito peixe. E aí João reconhece Jesus e fala para Pedro: Pedro, é Jesus. Pedro, sabendo do amor, cara, isso é muito. Sabendo do amor que Jesus tinha por ele, Pedro vai na direção de Jesus. Ele pensa assim: cara, se é Jesus, eu tenho uma segunda chance. É isso, eu estou interpretando. Se é Jesus, se ele veio até a gente, é porque eu posso ter com ele de novo. Ao invés de continuar pensando assim: não, eu sou um fracassado, não adianta, eu vou continuar fugindo, não dá mais. Não, quando ele viu Jesus, queimou no coração dele de novo. Eu posso estar com Jesus de novo. E ele vai na direção de Jesus. Era perto da praia, eu descobri aqui no texto que é 90 metros, é pertinho, não nadou muito. A gente tem a impressão que ele nadou a 20 quilômetros. Era pertinho, mas ele pula na água e ele vai na direção de Jesus. Daí o texto continua, diz assim: Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus tinha perguntado 3 vezes: você me ama? E lhe disse o Senhor: tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Aí disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Olha isso. Jesus vai, tem um tempo de qualidade ali com os discípulos, eles comem juntos, né, fazem um assadinho ali na beira da praia, comem um pão, comem um peixe. E eu fico me perguntando o que estava passando na cabeça do Pedro, cara. Pensando assim: olha, o que está acontecendo aqui? Jesus reaparece, daí ele vem e convida a gente para sentar, para comer, como, entre aspas, nada tivesse acontecido. Era porque Jesus olhava para aqueles discípulos e o que definia eles não era a falha que eles tinham cometido, querido, mas o amor que Jesus sentia por eles. Aí Jesus se assenta com eles e depois disso ele chama Pedro no particular. A gente podia ficar aqui até de madrugada, mas ele chama Pedro no particular. E ele fala: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim. Ele fala: então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? Ele fala: sim, Senhor. Ele fala: então pastoreia as minhas ovelhas. Ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus está restaurando completamente aqui a vida de Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? 3. Você acha que Jesus sabia ou não sabia o que estava no coração de Pedro? Sabia ou não sabia? Jesus sabia. Por que Jesus faz essas perguntas então? Porque Pedro precisava ser restaurado no amor de Deus. E quando Pedro fala assim: Senhor, tu sabe todas as coisas. Pedro não estava falando assim que Jesus estava lendo a mente dele. Mas Pedro estava falando assim: Senhor, tu sabes que eu te neguei, Senhor. Tu sabes que eu dei para trás, Senhor. Tu sabes que eu quis desistir de viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então o Senhor sabe que eu te amo, Pai, porque senão eu não estaria aqui. E uma vez que a vida de Pedro é restaurada no amor de Deus,
o Senhor fala a respeito daquilo que Ele faria através de Pedro. Ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Pedro só teria condições de cumprir aquilo que era o destino profético dele, ou o chamado específico dele, se ele fosse restaurado no amor de Deus e ele tivesse plena convicção de que ele era amado do Senhor. E ainda depois Jesus ainda fala: e eu te digo, quando você era jovem, se você se vestia e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Eu não tinha entendido isso até pouco tempo atrás, quando eu vi uma mensagem. Jesus estava falando a respeito da morte que Pedro teria. Estender as mãos no lugar onde você não quer ir, na cruz. Jesus estava falando: agora sim, Pedro, uma vez que eu te restaurei, uma vez que você vai cumprir o seu destino, o destino que eu tenho para você, aí sim você vai estar maduro o suficiente para morrer por mim. Aí sim, lá atrás, quando tu dissestes: Senhor, eu morreria por ti, o seu amor não era maduro o suficiente. Mas agora que você entendeu que eu te amo mesmo no seu fracasso, e eu te restauro mais uma vez, e aí você está pronto para cumprir o seu destino profético em Jesus. Agora sim o seu amor é maduro o suficiente para morrer por mim, ou será maduro o suficiente para morrer por mim. Foi isso que aconteceu, você sabe. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Querido, eu estou falando isso porque isso é para mim e para você também. É para mim e para você também. De alguma maneira, de alguma maneira, a gente acaba se relacionando com Deus fundamentado se eu estou fazendo as coisas certas ou não. Sem que a gente queira, a gente fica pensando assim: hoje eu estou digno da presença de Deus, hoje eu não estou digno da presença de Deus. Quando a gente pisa na bola, ao invés de o amor do Senhor por nós gerar um arrependimento e uma transformação, Ele gera por nós afastamento, e o Senhor não te rejeita. O Senhor conhece as tuas limitações, e da mesma maneira que Ele restaurou Pedro, de uma coisa que talvez a gente pense: nossa, isso foi muito grave, ele negou Jesus. Cara, posso te falar a verdade? Eu acho que eu já neguei Jesus muito mais vezes do que Pedro. Muito mais vezes. E quando eu vi uma chance, quando eu vi Jesus de longe na praia, né, fazendo uma metáfora aqui, quando eu vi uma chance num momento que nem esse, num culto, onde a presença de Deus estava, onde a palavra falou do amor de Deus, e eu vi uma chance de ir para Jesus, eu fui. E Jesus me restaurou. E eu não errei mais, errei de novo. E eu vou para Jesus mais uma vez, arrependido. E Ele me restaura mais uma vez. E à medida que eu vou conhecendo esse amor, eu vou amadurecendo nesse amor, e eu vou me tornando aquele que Jesus enxerga desde o meu nascimento. E eu vou me tornando apto a realizar aquilo para o qual o Senhor me chamou. Porque no amor dEle eu permaneço. Permanecer em Jesus tem que ser a visão da tua vida. Mesmo quando você erra, ou quando você erra, permaneça em Jesus. Não permaneça no erro, permaneça em Jesus. Ele ama você. Ele quer que você esteja com Ele. Amém. Feche teus olhos. Se coloca de pé no teu lugar. Queria convidar você a abrir o seu coração para Jesus agora. Feche teus olhos, não desconcentre. Jesus conhece você profundamente.
Ele talvez não, certamente, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe, querido, todos os erros que você tem cometido, todos os fracassos que você tem tido, Ele sabe. O Senhor sabe toda a insegurança que há no teu coração a respeito do teu futuro, o Senhor sabe. O Senhor sabe daquilo que você tem medo. Ele sabe. Ele te conhece muito bem, não existe nada dentro de você que você possa esconder do Senhor. Mas diante de você hoje, todos os dias da tua vida está uma decisão de ir a Jesus ou de fugir de Jesus, tentar fugir de Jesus. Ele está aqui nesse lugar, mesmo sabendo que você fracassou, mesmo sabendo que você é imaturo, mesmo sabendo que você é incapaz de fazer tanta coisa que você gostaria de fazer, Ele sabe. E Ele está aqui, acenando para você assim da praia, e dizendo: ei, vamos comer alguma coisa junto? Ele está aqui para te restaurar, para fazer você viver um pouco mais do amor dEle, para que você possa permanecer nele para sempre. Então, se você se encontra nessa situação, como Pedro se encontrava, achando que não tinha mais jeito, ou que tem errado demais, mas hoje você vê que Jesus está aqui, Ele quer ter com você, Ele quer estar com você. Quero que você saia do teu lugar e venha até aqui na frente e abra o teu coração para Jesus e deixa Ele envolver o teu coração com o amor dEle. Se você estava triste, se alegre agora na presença de Deus, porque o Senhor está aqui, Ele te ama, e esse amor te dá segurança de seguir em frente. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem fome, nem nudez, nem vergonha, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. O Senhor ama você. Vá ao Senhor, procure o Senhor. Procure o Senhor todos os dias. Deixe que o amor dEle tome conta do teu coração. Faça isso agora. Feche os teus olhos. Se você está aqui na frente, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar no chão, não tenha pressa nesse momento. Deixa o Espírito Santo confirmar essas palavras no teu coração. Se você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, erga os teus braços para o céu, os dois braços, fala assim: Jesus, eu te entrego a minha vida, porque eu sei, Pai, que o teu amor é maior do que tudo, e o Senhor é tudo que eu preciso. Oh Espírito Santo de Deus, eu clamo, Deus, pela tua presença, pelo teu mover aqui agora, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem e envolve os corações. Pai, vem e leva, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse lugar, Deus, a amar o Senhor mais e mais, Deus. Amadurece, Deus, esse amor deles por Ti, Pai. Pai, faz eles entenderem, Pai, que eles podem estar confiantes na Tua presença, porque eles são definidos pelo amor que o Senhor tem por eles, e não pelos erros que eles têm cometido, Pai. Transforma o viver, transforma o caminhar, Deus. Afasta a vida deles do pecado de uma vez por todas, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem e toma conta. Eu oro agora em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus.
Pai, se há sentimento de rejeição aqui, Pai, eu oro em nome de Jesus que isso seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que acham que nunca foram amadas pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, eu quebro isso agora no poder do nome de Jesus, porque o amor do Senhor é mais do que você precisa, Ele é mais do que suficiente. Se alguém aqui tem medo de ficar sozinho, medo de viver sozinho, de solidão, se alguém aqui tem medo da solidão ou tem se sentido só, eu quebro isso agora em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, e a presença dEle é muito mais do que você precisa. Eu quebro isso em nome de Jesus, sentimento de solidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra fala que o Senhor é aquele que nos recebe como filhos, filhos legítimos, não filhos legítimos, isso que vocês são. Há amor no Senhor mais do que suficiente para que você se sinta sempre acompanhado, sempre amado. O Senhor é a fonte de tudo que você precisa. Vem, Espírito Santo, envolve aqui agora a vida desses irmãos e irmãs, Pai, que tem se sentido só, que se sente rejeitado por tanto tempo. Pai, em nome de Jesus, eles não precisam da aprovação de ninguém, Senhor. Eles não precisam, Senhor, da aprovação de ninguém, porque eles têm o Senhor, Pai. Enche o coração deles com o Teu amor, Pai, que eles experimentem mais o Teu amor e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria, você que está aqui na frente, continua aqui na frente. Os ministradores que estão aqui no culto podem vir colocar as mãos sobre eles, ministrar poder de Deus sobre a vida deles. O Isaac veio até aqui, e essa palavra que ele trouxe vai ao encontro daquilo que o Senhor está falando. Talvez em algum momento da sua vida, ou talvez nesse momento da sua vida, você está se sentindo tão sozinho, você está se sentindo tão rejeitado. Você está olhando para a sua vida e acha que a sua vida não tem sentido nenhum, que você já pensou em tirar a sua própria vida. Você perdeu a vontade de viver por conta da situação que está ao teu redor. Se você é uma dessas pessoas, eu vou dizer para você, não quero expor você, mas eu vou dizer uma coisa para você: a sua vida vale muito. O Senhor te criou, o Senhor te formou, porque Ele te ama muito, e Ele olha o teu futuro e vê um futuro brilhante para você. Ele olha o teu futuro e vê um futuro brilhante para você, uma vida radiante. Se for mais de uma pessoa que pensou nisso, coloca a mão no teu coração agora. Se você pensou nisso, e você sai do teu lugar e vem até aqui na frente, eu quero que alguém ore por você. Não se sinta envergonhado, não se sinta exposto. Se você é essa pessoa que pensou em tirar a sua própria vida, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, venha até aqui. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amor do Senhor. Eu queria que todos abrissem as suas mãos assim agora em direção aos céus. Feche os teus olhos. Nós vamos ficar em silêncio por alguns segundos. Deixe que a sua alma clame a Jesus, dizendo: vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Jesus, vamos ficar um pouco mais aqui na Tua presença, Pai. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Fica com as mãos assim na posição de receber. Fala assim: vem, Jesus, vem.
toma o meu coração. O Espírito Santo está nesse lugar. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele entrar em você. Deixa Ele restaurar você. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Pai, toma conta de todo o nosso ser. Vem, vem. Agora comece a glorificar o nome do Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor. Não fique indiferente à presença de Deus aqui. Vai falando palavras de adoração, de gratidão a Deus. Vai adorando o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar o Senhor agora. Começa a exaltar o nome dEle. Começa a exaltar o nome dEle. Tem um ministrador aqui, orando aqui, ó. Por favor, com essa menina aqui. Isso. Joe. Vem, Jesus. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso. Tens o que preciso. És quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade. És bondade que atrai. Com irresistível graça te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite esperarei. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso. Tens o que preciso. És quem eu procuro. És quem eu procuro. Mesmo se em meio à dor. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso. Tu és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade. És bondade que atrai. Com irresistível graça te dou tudo que sou. És o amor. És o amor que... Deixa o Senhor encher o teu coração. Ele está nesse lugar. Ele quer transformar o teu viver para sempre. Receba do amor do Senhor sobre a sua vida. Hoje, amanhã e sempre. Deixa que o Senhor toque na sua vida. Com irresistível graça te dou. Tu és o amor que enche. És o